ouvintes. Lições Bíblicas. Jó e a realidade de Satanás. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição da EBD, vamos estudar sobre Jó e a realidade de Satanás. O livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro de Jó e as obras de Satanás. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Então nós vimos que Lúcifer, nós não vamos encontrar esta palavra na Bíblia, e o significado é brilhante ou aquele que brilha. Isaías 14, versículo 12. Então, aquele que brilha, estrela da manhã, Satanás, então o significado nós vimos que é adversário, oponente, tudo aquilo contra Deus, tudo aquilo que é de Deus ele é contra, ele é o oponente, ele é adversário de Deus, adversário da igreja. Então Satanás, ele é tudo o que é contra Deus, contra a sua igreja. Nós vimos também os 5 ei de Satanás, os 5 ei de Lúcifer. Nós vimos o primeiro, eu subirei ao céu. Subirei. O segundo, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O terceiro ei, no monte da congregação me assentarei. O quarto, subirei acima das mais altas nuvens. O quinto ei, serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás achou que poderia ser mais do que Deus só na imaginação dele. Nós vamos estudar nesta lição Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos ver que ele é um ser criado. Não vamos aqui dar um curso de angelologia, sabendo-se que a criação dos anjos já está dizendo, né, a criação dos anjos. Então, ele não é um ser incriado, autossuficiente, ele é um ser criado, e assim como ser humano, ele teve também o livre-arbítrio, a oportunidade de fazer o bem ou fazer o mal, e ele optou, com seu livre-arbítrio, em fazer o mal. O livro de Jó e as obras de Satanás. A função de Satanás é causar dor e sofrimento. No caso de Jó, nós vimos que não houve alguém com uma prova, com um sofrimento, uma dor tamanha, tão grande, tão imensa quanto a dele. Não houve um sofrimento e uma prova igual ou semelhante à de Jó. Jó foi único no seu padecer. Essa dor que Jó passou, nós vimos no início do livro falando que ele era um homem íntegro. Íntegro no sentido de perfeito. E nós sabemos que não no sentido perfeito sem pecado. Isto só se atribui a Cristo. Cristo foi íntegro no sentido da perfeição sem pecado.
No caso de Jó, é íntegro no sentido de perfeito nos seus caminhos, no procurar andar reto diante de Deus. Então, mesmo assim, passou por uma prova tão grande. Nós vimos que Deus tinha um projeto para a vida de Jó, e esse projeto para a vida de Jó, nós vimos que ela passa por toda a Bíblia e por toda a humanidade. Nós vimos que ela passa pela minha e pela sua vida também. Imaginemos Jó receber a notícia de que os seus bens foram destruídos, que perdeu todos os seus bens, seus gados, suas ovelhas, seus jumentos, suas fazendas. Depois disso, seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, morreram no mesmo dia. Depois disso, ele, acometido de chagas purulentas, que ele precisava se raspar com um instrumento para aliviar a sua dor, e certamente aquelas feridas purulentas iam saltando com pus, alguma coisa, não sabemos exatamente. Então sabemos que a prova de Jó foi única. Nossa revista desse trimestre, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Temos também, para os professores, o livro de apoio. Tem mais detalhes, tem mais matéria, tem mais informações. E nós vimos que tem pessoas que não ministram aula e também gostam de adquirir o livro de apoio para ter mais informação, para saber mais sobre a lição. Então o livro de apoio é muito importante para quem quer se aprofundar mais no assunto do trimestre a respeito deste assunto. Escrito então o nosso livro de apoio pelo pastor José Gonçalves. Lição 3. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Jó. Hoje a nossa lição é a lição de número 3. Eu quero convidá-lo a estudar conosco. E hoje nós vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás, tá bom? Nesta lição 3, nós vimos um trabalhar de Deus na vida de Jó. Nós vimos que o sofrimento, a dor, foram tamanhas na vida de Jó. Nós vimos Satanás acusar Jó, ele ser capaz de infligir dor, sofrimento e ainda acusar Jó de adorar a Deus, de servir a Deus, porque estava sendo abençoado. Posteriormente, ainda quis fazer isso com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Jesus não o permitiu. Mais adiante ainda, sabendo quem era Jesus, ainda tentou Jesus. Então a função de Satanás é acusar. Então nós devemos ter o cuidado em nossa vida para não ter nada que nos desabone, ou seja, nada que Satanás venha a nos acusar. Cuidar a lisura de nossa vida para que possamos ter uma vida limpa, uma vida santa, íntegra no sentido de perfeição diante de Deus. Não aquela perfeição que nós não temos pecado, mas é aquela perfeição no sentido de fazermos tudo o que está ao nosso alcance, tudo o que sabemos que é certo fazer diante de Deus e dos homens. E outra característica de Satanás é tentar. Então ele acusa e ele tenta. Nós vimos ele tentando Jó através dos sabeus. Os sabeus era um povo nômade que vivia ali pela redondeza, e a sua especialidade era saquear as fazendas, as propriedades, matar as pessoas e ficar com os bens. Então Satanás incitou os sabeus e também os caldeus para dizimarem com a família e também com os bens de Jó.
o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Nós não queremos aqui subestimar Satanás. Sabemos que ele tem um poder, entre aspas, e não queremos também aqui dizer que ele é apenas um mal. Nós já vimos que ele tem personalidade, que é uma pessoa. Só porque nós não o vimos não significa que ele não tenha personalidade e que não seja uma pessoa. Nós vimos que enquanto durou a prova de Jó, até quase no finalzinho da prova, Deus permaneceu em silêncio com Jó. E nós vimos em nossas provas, quando Deus permite que sejamos provados, muitas vezes o que mais nos aflige é o fato de não termos resposta, porque então não podemos fazer nada para mudar aquela situação, ficamos angustiados, ficamos aflitos, porque não temos resposta, não sabemos o que está acontecendo. E o silêncio de Deus soa indiferença para nós, mas é atenção. O silêncio de Deus pode soar também ausência, mas é presença. Você sabe aquele silêncio articulado? Você já teve esta experiência do silêncio articulado de Deus? Quando Deus está falando no silêncio? Em todo momento da prova de Jó, Deus esteve presente, Deus esteve ao seu lado, e Deus tinha um propósito, um grande propósito na vida de Jó. E como já disse anteriormente, esse propósito passa pela nossa vida também. Temos em toda a Bíblia, e ali no livro de Jó explícito, a doutrina da filiação. Somos filhos de Deus em Cristo. Nós temos que passar algumas coisas muitas vezes, não exatamente igual à prova de Jó, mas cada um Deus sabe como provar. Então Deus no final tinha um plano para Jó, assim como Ele tem para você. Tem um plano para mim e para você, e Ele nos prova. Nós vamos ver mais adiante sobre isso. Vimos também que o intento de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Ele mesmo disse, tira tudo dele, vê se ele não vai blasfemar no teu rosto. O intento de Satanás não foi atingido, pelo contrário, Jó se aproximou mais ainda de Deus. Nós vimos que o trabalhar de Deus na vida de Jó aconteceu de uma forma que Deus trabalhou nos seus sentimentos, Deus trabalhou na sua alma, Deus trabalhou no seu espírito, no seu corpo, na vida de sua esposa. Então foi um trabalhar, foi um curar, foi uma cura interior que Deus fez na vida de Jó. Depois desta prova, ele era outro Jó. Ele mesmo diz no capítulo 42, versículo 5, ele diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Ele reconhece que aquele tanto que ele conhecia de Deus, era um tanto só de ouvir falar, não era conhecer Deus numa proporção tão grande como ele andar com Deus de mãos dadas, lado a lado, face a face, andar com Deus durante uma prova tão difícil e ver que realmente Deus estava com ele. No finalzinho da prova, Deus veio falar com ele e ele entendeu que Deus esteve com ele em todos os momentos. A sua cura interior foi completa. Alguém pode até achar que Jó ficou com raiva de Deus, que ele ficou magoado, que ele achou que Deus foi injusto com ele, mas não, ele entendeu perfeitamente o trabalhar de Deus. Isto é uma lição para nós, não que vai acontecer conosco a mesma prova de Jó, mas as lutas que nos sobrevêm,
as tempestades que você passa na sua vida, sempre quando é por permissão de Deus que vem essas lutas, não aquelas que você puxa, que você busca com as próprias mãos, mas aquelas adversidades que acontecem com a permissão de Deus na sua vida, pode acreditar, Deus está junto com você, por mais em silêncio que Ele esteja, Ele está trabalhando, Ele está vendo a solução para você, Ele já enxerga a tua luta lá na frente já com a solução. Ele nem está enxergando a tua luta, ele já está enxergando a solução do teu problema. Estudando essa lição, vimos a importância da retidão, da integridade, da inteireza de coração para servir a Deus. Não servir a Deus de qualquer maneira, mas servir a Deus de inteireza de coração, de maneira fiel. E os olhos do Senhor se voltam para os fiéis. Nós vimos que o próprio Satanás viu que não adiantava, no final da prova ele viu que não adiantava mesmo nada que ele fizesse, aliás, tudo que ele já tinha feito, não adiantava. Jó estava decidido a permanecer fiel, disse para a mulher, mas só temos recebido o bem de Deus, não vamos receber o mal também? Tudo que o Senhor permitir que aconteça, vamos em frente. Deus é o nosso Senhor, é Ele quem cuida de nós, Ele que cuida da nossa saúde, da nossa família, então certamente alguma coisa maior Ele tem para nós. Sabemos que não é fácil. No momento de luto, por exemplo, né, uma pessoa está tão fragilizada, uma pessoa está tão dentro de um determinado tempo deprimida, angustiada e em dado momento não aceitando a situação. Claro, Jó passou por tudo isso. É natural, é humano acontecer isto. É natural do ser humano se entristecer com situações tristes e calamitosas, tragédias como aconteceu com Jó. Claro, nada disso é uma coisa que não seja do ser humano. É do ser humano, é normal do ser humano. Aí é que entra a diferença. Aí é que entra a diferença daquele que serve a Deus. Ele sabe que quem cuida dele é o Senhor. Ele sabe que a sua vida está diante de Deus. Então, aconteça o que acontecer, a sua fé está firmada na rocha, está firmada em Cristo. Então, por isso eu te digo, fique firme na fé. Venha o que vier, o Senhor está contigo. Ele está em silêncio contigo? Pode acreditar, Ele não está ausente. Ele não está em desatenção contigo. Ele sabe do teu problema, Ele sabe da tua dor, sabe da tua angústia, da tua tentação. Claro que tem coisas que cabem a nós. No caso da tentação, temos duas opções na hora que somos tentados. Ou cedemos à tentação e vamos ladeira abaixo, ou não cedemos, vamos orar, vamos para a palavra e ficamos firmes com Jesus. Então, na hora da tentação, temos só duas opções. Ou cedemos e caímos, ou fiquemos firmes e sigamos com Jesus. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, 1 João capítulo 5, versículo 18.
Por isso, devemos descansar em Deus. É a nossa conclusão. Então, o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, já chegou o momento, já fizemos um breve resumo da lição 3. Espero ter te ajudado com este pequeno resumo. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com a lição O Drama de Jó. Tragédia de natureza econômica. Tragédia de natureza familiar. Tragédia de natureza física e psicológica. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá